Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre números irracionais e vamos ver onde eles aparecem. Preparados? Para começar a aula, vamos fazer a seguinte experiência. A partir de uma circunferência, vamos traçar o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é o segmento cujas extremidades pertencem à circunferência e também passa pelo centro da circunferência. E vamos medir esse diâmetro. No caso da figura, o diâmetro mede 4 centímetros. Agora, imagine que coloquemos um barbante sobre a circunferência, que é representado na tela pela linha pontilhada em laranja. Vamos cortar esse barbante, que está representando o comprimento da circunferência, e medir esse tamanho. No caso da figura, a linha pontilhada em laranja mede 12,5 centímetros. Agora, vamos dividir a medida do comprimento da circunferência pela medida do diâmetro da circunferência, encontrando como resultado 3,125. Vale observar que nessa aula o objetivo não são as contas, então vamos colocar direto o resultado e, se você quiser, pode verificar o resultado armando as contas ou ainda utilizando uma calculadora. Tudo bem? Márcia e Roberto são alunos do PEJA e executaram o experimento anterior e registraram as medidas abaixo para o comprimento e o diâmetro da circunferência. Márcia encontrou 31,4 centímetros para o comprimento e 10 centímetros para o diâmetro, e ao fazer a divisão do comprimento pelo diâmetro, encontrou 3,14 como resultado. Roberto encontrou 22,2 centímetros para o comprimento e 7 centímetros para o diâmetro e, ao fazer a divisão do comprimento pelo diâmetro, encontrou aproximadamente 3,17. Vamos focar nos três resultados das divisões: 3,125, 3,14 e 3,17. Todos eles são números bem próximos uns dos outros, não é mesmo? Será que isso foi coincidência ou realmente sempre acontece? Uma outra pergunta: você conhece algum número famoso que é bem próximo desses valores? Se você lembrou do número π, está correto. Temos o número 3,1415926, enfim, não vou conseguir ler até o final, que é representado pela letra grega que você vê na tela. Esse número chamamos de π. Π é um número decimal infinito, perceba que colocamos 3 pontinhos no final do número. Não possui período, ou seja, não conseguimos presumir o número que vem após os 3 pontinhos, e representa a divisão do comprimento pelo diâmetro em qualquer circunferência. Bom, você pode estar se perguntando se o número π é a divisão do comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência, porque os valores foram próximos de π e não exatamente π. Bom, isso se dá por conta do erro de medição. Nós utilizamos a régua, não é mesmo? E quando utilizamos uma régua, nós estamos utilizando a nossa visão, o que pode causar pequenos erros. E esses pequenos erros podem provocar esses erros na aproximação, mas não é nada demais, são valores bem pequenos. A partir de agora, vamos definir o que são os números irracionais. Os números irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, não podem ser representados pela divisão de dois números inteiros. São números decimais
infinitos não periódicos. Vamos ver alguns exemplos. 3,196, 3 pontinhos. É um número decimal, é infinito e é não periódico. Logo, é um número irracional. 2,138, 3 pontinhos. É um número decimal, é infinito e é não periódico. Logo, também é um número irracional. 9,444, 3 pontinhos. É um número decimal, é infinito, mas é periódico. Perceba que o 4 está se repetindo. Logo, não é irracional, é um número racional. 9,3 é um número decimal, mas é finito, não tem os 3 pontinhos. Logo, é um número racional. É bem verdade que existem infinitos números irracionais, mas alguns deles têm algumas características bem marcantes, como é o número π. Bom, um outro exemplo é o número φ. Vamos estudar esse número? Para isso, vamos estudar a sequência de Fibonacci, que é essa sequência que você vê na tela, formada pelos números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Você consegue identificar o padrão dessa sequência? Se você reparar, todo termo a partir do terceiro é a soma dos dois termos anteriores. Perceba que 1 mais 1 é igual a 2. Assim como 1 mais 2 é igual a 3. Assim como 2 mais 3 é igual a 5. Assim como 3 mais 5 é igual a 8. Assim como 5 mais 8 é igual a 13. Assim como 8 mais 13 é igual a 21. Assim como 13 mais 21 é igual a 34. Assim como 21 mais 34 é igual a 55. A partir disso, será que conseguimos determinar o próximo termo da sequência? Veja que 34 mais 55 é igual a 89. Logo, se você falou que é 89, acertou. Agora vamos fazer a seguinte investigação. Vamos dividir os termos consecutivos, ou seja, dividir o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro e assim por diante. E vamos anotar esses resultados. Ao dividir o segundo pelo primeiro, temos 1 dividido por 1, que é igual a 1. Ao dividir o terceiro pelo segundo, temos 2 dividido por 1, que é igual a 2. Ao dividir o quarto pelo terceiro, temos 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Ao dividir o quinto pelo quarto, temos 5 dividido por 3, que é igual a 1,666, 3 pontinhos. Ao dividir o sexto pelo quinto, temos 8 dividido por 5, que é igual a 1,6. Ao dividir o sétimo pelo sexto, temos 13 dividido por 8, que é igual a 1,625. Ao dividir o oitavo pelo sétimo, temos 21 dividido por 13, que é igual a 1,615, 3 pontinhos. Ao dividir o nono pelo oitavo, temos 34 dividido por 21,
que é igual a 1,619, 3 pontinhos. Vamos analisar esses resultados. Primeiro, observe que, eliminando os 3 primeiros, os números parecem estar bem próximos uns dos outros. Você concorda? E realmente, todos eles também estão bem próximos de 1,618, 3 pontinhos. Esse número representamos pela letra grega que você vê na tela. É um número que chamamos de número φ. Esse número também é chamado de número de ouro ou ainda proporção divina. Uma forma de encontrarmos esse número é através da experiência a seguir. Vamos começar juntando 2 quadrados de lado 1. Agora, vamos acoplar 1 quadrado de lado 2 na parte de baixo. Agora, vamos acoplar 1 quadrado de lado 3 pela esquerda. Vamos continuar acoplando 1 quadrado de lado 5 por cima. E vamos acoplar 1 quadrado de lado 8 pela direita. Poderíamos continuar esse procedimento quantas vezes desejássemos, mas vamos parar por aqui. Veja que as dimensões do retângulo em cada etapa representam os valores da sequência de Fibonacci. Ou seja, ao dividir a maior dimensão pela menor dimensão, vamos encontrar aproximadamente 1,618. Esse número, que chamamos de φ, ele é muitas vezes relacionado à beleza e à perfeição. E nós podemos encontrar diversos registros desse número em outras áreas, além da matemática, como arquitetura, artes e até na natureza. Vamos ver alguns exemplos? Você conhece o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Atualmente está localizado no Museu do Louvre, em Paris. Observe que podemos fazer a construção dos retângulos que geram o número de ouro, conforme fizemos alguns instantes atrás por cima da pintura. Bem interessante, não é mesmo? Um outro exemplo é o Templo de Partenon, que foi construído em Atenas, na Grécia, há aproximadamente 2.500 anos atrás. Perceba que também podemos observar a construção dos retângulos que geram o número de ouro por cima da imagem. Bom, vou deixar um desafio para vocês. Pesquise pelo menos um exemplo em que podemos encontrar o número de ouro φ, aproximadamente 1,618, em cada uma das áreas citadas na videoaula: arquitetura, artes e na natureza. Bom, o nosso objetivo principal nessa aula é diferenciar os números irracionais dos números racionais. Vamos então destacar essas principais diferenças. Os números racionais podem ser escritos como uma divisão de números inteiros. Já os números irracionais não podem ser escritos como uma divisão de números inteiros. Os números racionais, na prática, são os números inteiros, decimais finitos, decimais infinitos periódicos e raízes cujos resultados são exatos. Já os números irracionais, na prática, são os números decimais infinitos não periódicos e as raízes cujos resultados não são exatos. Na aula de hoje, estudamos o que é um número irracional, o que é um número π e como é calculado, o que é um número φ e onde o encontramos, e diferenças entre um número racional e irracional. Ah, importante! Esse conteúdo vocês também encontram no seu material Viva Educa. Foi muito bom estar com vocês nessa aula e até a próxima!